Dando continuidade, então, ao nosso estudo do continente americano, hoje vamos tratar do México, esse importante país do continente americano, geograficamente localizado na América do Norte, em termos culturais e socioeconômicos, localizado na América Latina, banhado a leste pelo Atlântico, a oeste pelo Pacífico, um país típico da América Latina, com características muito parecidas, inclusive, com o Brasil, em termos socioeconômicos. Foi colônia de exploração da Espanha, tem hoje problemas muito parecidos com o do Brasil, a questão da pobreza, da violência, na economia também, ambos emergentes. Então, vamos dar início ao nosso estudo de México. Então, como eu já disse, localiza-se aqui o México, na América do Norte, em termos culturais e socioeconômicos, faz parte da chamada América Latina. Isso significa que o México é um país outrora subdesenvolvido, mas hoje já é considerado aí um país emergente. Língua predominante é uma língua de origem latina, que é o espanhol, a língua predominante, e religião católica, predominantemente. Essas características graças ao tipo de colonização que a Espanha ali implantou, que foi a colônia de exploração. E os elementos culturais trazidos pelos espanhóis foram os que predominaram. A língua, o espanhol, e a religião católica predominantes no México. Então aí alguns elementos que fazem do México um país de uma riqueza cultural muito grande na gastronomia, nas festas, nas tradições, enfim. Muitos elementos culturais do México reconhecidos pela ONU como patrimônio cultural da humanidade. Temos aí a tradicional festa, o Dia de los Muertos, finados no México. Essa festa, essa tradição cultural é muito antiga, misturando aí elementos da tradição católica trazida pelos espanhóis com elementos de religiões pré-colonização. A principal cidade do México é a capital do país, que ganha o nome de Cidade do México. É uma cidade global e também é uma megacidade. É uma aglomeração urbana que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, como eu disse, é ao mesmo tempo megacidade e cidade global, a chamada Cidade do México, que tem características muito parecidas com São Paulo, por exemplo. A questão aí dos problemas urbanos, da violência. O México é dividido em 31 estados, além do Distrito Federal. Então, é uma federação em que o poder é dividido, tem o governo federal e o poder também de cada um dos estados. Lembra muito a estrutura do Brasil. O México é uma república presidencialista. Aí na questão histórica, o México ele perdeu muito do seu território para os Estados Unidos. Então, o México ele era um país maior do que é hoje, mas devido ao expansionismo estadunidense para o oeste, o México perdeu muito de seus territórios. Califórnia era território mexicano, Novo México, Texas. Aí as principais cidades, algumas importantíssimas como Tijuana, Tampico, Cidade do México, Acapulco, Cancún, são cidades de grande importância no México. Histórico. O México foi colônia de exploração da Espanha, herdando deste país a língua e a religião católica. A língua predominante lá é o espanhol.
em que pese ter vários ainda grupos indígenas que mantêm a sua cultura, sua língua, por exemplo. O México hoje é considerado um país emergente, então a partir da década de 50, também recebeu muitas empresas chamadas transnacionais que se instalaram ali, principalmente de origem estadunidense. Tem basicamente um processo histórico muito parecido com o do Brasil, em termos econômicos, sociais. Assim como o Brasil, o México também é um país emergente. Composição étnica: a maioria da população é mestiça, de indígenas com os espanhóis. Aí nós vemos aí, população absoluta do México, 127,6 milhões de habitantes. Uma população mal distribuída, grande parte da população mexicana se encontra aqui, na região metropolitana de Cidade do México, onde há maior concentração populacional nessa área, que é Cidade do México e as áreas próximas à região metropolitana da Cidade do México. Em termos de IDH, o México é um país de IDH razoável, muito parecido com o Brasil. Então, aqui de 2014, o IDH mexicano, 0,775. Então, é um país que tem avançado no IDH nas questões sociais. Então, IDH mede qualidade de vida, lembrando, em termos de educação, expectativa de vida e renda per capita. Então, nessas questões, a expectativa de vida do México é muito parecida com a do Brasil, a renda per capita é razoável, em que pese a enorme desigualdade social que esse país apresenta. E educação, apesar da grande quantidade de analfabetos, esses índices de analfabetismo vêm diminuindo com o passar do tempo. Pirâmide etária ainda é aquela pirâmide tradicional dos países subdesenvolvidos e pouca quantidade ainda de idosos, devido à expectativa de vida ser razoável, em que pese está crescendo. A base um tanto mais larga, devido aí à alta taxa de natalidade. Mas, de toda forma, o México é um país que já está em transição para uma pirâmide etária com maior quantidade de idosos, devido aí ao aumento da expectativa de vida, e essa base se estreitando cada vez mais, com a redução da taxa de natalidade ou fecundidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Então, muito parecido com o Brasil, algumas décadas atrás, a taxa de fecundidade era em média 6 filhos. Cada mulher tinha em média 6 filhos. Hoje já está em 2, conforme a inserção da mulher no mercado de trabalho, a urbanização, então, o acesso aos métodos contraceptivos. Então, nós vemos aí uma pirâmide etária que já começa a se estreitar na base e alargar no topo. Estreitar na base por conta aí da diminuição da taxa de fecundidade e o topo aumentando por conta da quantidade de idosos, devido ao aumento da expectativa de vida. Basicamente isso. Aumento da expectativa de vida por conta das melhorias no saneamento básico, no acesso à saúde, vacinas, em que pese ainda muita coisa a ser feita, há muitos problemas sociais. População urbana, 75%. Cidade do México, com mais de 19 milhões de habitantes. É o mais populoso centro urbano da América, metrópole, mega cidade com muitos problemas, como eu disse. O crescimento vegetativo tem diminuído. Mesmo tendo melhorado seus indicadores sociais, que é o IDH, o México continua apresentando muitos problemas socioeconômicos, má distribuição de renda, alta taxa de analfabetismo ainda, mortalidade infantil. Então, em termos de PIB, o México aí está na posição de quarto país mais rico
do continente americano. O primeiro, mais rico não só da América, mas do mundo, são os Estados Unidos. O segundo mais rico da América é o Brasil. O terceiro, o Canadá. O México em quarto. Destaques da economia mexicana: petróleo, turismo, graças às praias e monumentos históricos. Então aqui os monumentos astecas, que atraem muitos turistas. As belas praias, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Cancún na costa leste, Acapulco na costa oeste, são cidades aí com praias. Então, o turismo é uma importante atividade de peso na economia mexicana e também a indústria, a chamada indústria maquiladora. O bloco econômico do qual o México participa é o USMCA, é aquela zona de livre comércio formada aí por Estados Unidos, Canadá e México. Cabe ressaltarmos que a economia mexicana é muito dependente dos Estados Unidos. Agora, recentemente, um produto que cresceu muito no México é o abacate e o avocado. O México hoje já é o maior produtor e exportador de abacate do mundo. Abacate é usado para o consumo, para alimentação e também para fazer cosméticos. Então, atividades econômicas no México, mapa aí as principais regiões industriais, principalmente ao redor ali da cidade do México. Destaques: prata e petróleo, em termos de recursos minerais. E as chamadas indústrias maquiladoras aqui na fronteira com os Estados Unidos. Vamos ver o que são essas indústrias maquiladoras. São indústrias que se utilizam da mão de obra barata do México e também dos baixos impostos. As peças vêm nessas indústrias, há apenas a montagem das mercadorias, principalmente automóveis, eletroeletrônicos, que vão novamente para os Estados Unidos. É uma indústria voltada para exportar de novo para os Estados Unidos. Então, basicamente, indústria maquiladora é essa. Ela só monta o produto que tem como destino final não o mercado mexicano, mas os Estados Unidos, aproveitando-se da mão de obra barata e baixos impostos para produzir no México. Aproveitando-se também do USMCA, cujas taxas de importação entre os países são muito baixas devido à zona de livre comércio. Então, o México e o Canadá são países muito dependentes dos Estados Unidos. O principal parceiro do Canadá e do México é os Estados Unidos. Problemas mexicanos: muitas termoelétricas, é um país que polui bastante e tem chuva ácida também na cidade do México devido à poluição industrial dos automóveis. Outro problema também é o narcotráfico. Nós temos aí no México os chamados cartéis de droga. O que é um cartel? Não tem nada a ver com o cartel que a gente estuda de empresas combinando preços, não. Cartel ganha no México esse nome significando aí facção criminosa, crime organizado. O que no Brasil, fazendo uma comparação, é o PCC, o Comando Vermelho. E esses cartéis sempre disputando entre si para poder ter um monopólio da venda de droga, de maconha, de cocaína para o principal mercado consumidor, que são os Estados Unidos. Então, essa venda de drogas para os Estados Unidos, maconha, cocaína, é um negócio bilionário. E aí a violência é enorme, porque os vários cartéis estão sempre em disputa. A violência no México é algo que tem crescido muito, ao mesmo tempo que cresce também o poder e a influência desses cartéis. Uma influência muito grande sobre a política,
clubes de futebol, esses cartéis, eles não estão só mais dedicados a drogas, não, já estão alastrando a sua ação por outras atividades econômicas também. Então, narcotráfico é basicamente isso, é o tráfico é comércio ilegal de entorpecentes, de drogas, narco-entorpecentes. Então, o mapa do tráfico na América do Norte: maconha, principal produtor, México, destino, Estados Unidos. Metanfetamina também, produtor principal, México, destino, Estados Unidos. Êxtase, destino principal, Estados Unidos, principal produtor, México. Até mesmo a cocaína, que o principal produtor é a Colômbia, essa cocaína ela vai para o México, que é vizinho dos Estados Unidos, e do México com direção aos Estados Unidos. Como eu disse, um negócio altamente lucrativo que gera bilhões. Por isso a violência generalizada no México. Violência essa que tem até afetado a atividade turística. Aí os principais cartéis de droga no México, cartel de Tijuana, Sinaloa, esses cartéis que são o principal problema do México hoje, tentar combater esse crime organizado, que se alastra pelo judiciário, compra políticos, policiais, juízes. Outro problema do México é a emigração para os Estados Unidos. Emigração significa saída de pessoas. Essa imigração em massa para os Estados Unidos fez, inclusive, até a população mexicana ser reduzida durante alguns anos. Então, tem até o famoso muro ali separando os Estados Unidos do México, um muro para impedir a entrada dos imigrantes mexicanos, principalmente a entrada clandestina ou ilegal. Mesmo assim, os imigrantes dão um jeito de conseguir entrar nos Estados Unidos. Um outro problema também é o chamado EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional, um grupo guerrilheiro que luta por maior autonomia das áreas que ocupam lá no estado do Chiapas, no sul do México, por reforma agrária. Então, muito atuante no estado do Chiapas, como eu disse. É também um problema grave aí no México. Então, pessoal, assim nós terminamos a nossa aula sobre o México.